Bem-vindos, caros amantes da teologia, meus caros alunos, caros amigos, você que está visitando o nosso canal, Escola Teófilos, né? Essa é a terceira lição sobre a obra midrástica de Tobias, Judite e Esther. Então, o nosso tema nesta lição é o livro de Esther. Eu sou Euclides Faller, o vosso condutor nessa viagem por essa história tão bonita desse Midrash. Midrash, como dissemos, é uma história que não leva tanto em conta a cronologia. Geralmente são histórias como de Tobias e de Judite, histórias que não ocorrem no tempo onde são escritas, mas que são passadas de pai para filho, fazem parte da tradição do povo, e nessa tradição elas são, em dado momento, elas tomaram uma outra vestimenta. O livro de Esther conta uma história muito interessante. É a história de duas concubinas, né? A rainha Vasti e Esther. A rainha Esther. São duas concubinas do rei Assuero. Esse rei que está, digamos assim, está governando sobre o povo de Israel que está em exílio. Então, vamos focar nos dados dessa história e ver qual é a moral da história. O que essa Midrash tem para nos revelar e como isso foi tão importante para a caminhada do povo de Israel. Bom, vamos partir do começo. Tobias fala de uma família, de homens justos, de pessoas justas que alcançaram, no meio de toda a tribulação, a bênção de Deus. Judite é a história de uma cidade, né? É a história de uma cidade que confia na honra, confia na sabedoria, confia no poder de uma mulher de oração, a intercessão. Então, Tobias salva a sua família, Judite salva a sua cidade. A rainha Esther vai salvar todo um povo que está em território hostil, está em meio estrangeiro, numa terra estrangeira. Então, nós podemos ver que esses três livros, esses três pequenos opúsculos midrásticos ou agádicos, eles têm como pano de fundo esta motivação, esse encorajamento formado pela palavra, a palavra que motiva corações. Imaginem um grupo de soldados se preparando para uma incursão ouvindo essa história, né? A história de Judite é muito interessante porque tem até um cântico, o cântico de Judite, um cântico que era cantado mesmo, foi composto para contar a história de Judite com música, com uma melodia, repetições de cá e de lá. Bom, nós vamos focar em Esther. O livro de Judite e o de Esther descrevem a história de uma israelita que, por sua castidade, por sua piedade, se torna um instrumento de libertação de um povo. O rei Assuero deu, certa vez, um grande banquete. Assim começa a história no capítulo 1, versículo 1 até o 22. Por essa ocasião, a rainha Vasti recusou-se a comparecer em público e foi repudiada pelo rei. Repudiada, ou seja, ela foi expulsa do grupo das suas concubinas. Em seu lugar entrou Esther, israelita, órfã, prima de um israelita chamado Mardoqueu, que residia em Susa, na Pérsia, e servia à corte do rei Assuero. Em seguida, Mardoqueu revelou ao rei a conspiração de dois oficiais contra a vida de Assuero. Por isso, foi inscrito nos anais como benemérito. Então, ele salvou a vida do rei Assuero, né? O rei lhe devia a vida. Porém, contudo, todavia, isso não impediu de que o rei fizesse um edito, né? Fiel, porém, às suas tradições religiosas, recusava-se a dobrar os joelhos diante de Amã, primeiro-ministro de Assuero. Irritado, Amã obteve do rei um decreto que mandava exterminar todos os judeus da Pérsia no fim do ano corrente. Então, tinha data e hora marcada para que todos os judeus da Pérsia fossem sacrificados. Diante do perigo, Mardoqueu pediu a Esther que intercedesse junto a Deus e ao rei pela salvação do povo.
Nós vamos ter isso lá no capítulo 4, versículos 1 a 17. Após ter jejuado e orado, ela e os judeus de Susa, durante 3 dias, Esther convidou o rei e Amã para cearem com ela. A rainha, ajudada por providência divina, conseguiu do rei um novo decreto que concedia aos judeus a faculdade de se vingarem dos seus opressores no dia previsto para o extermínio dos israelitas. Então, no dia que os judeus deveriam ser mortos, o rei colocou outra pauta no dia. Naquele dia, os judeus iriam se vingar de todos aqueles que tivessem feito mal para eles. Então, Amã foi enforcado por ordem do rei Assuero. Capítulo 5, 6, 8, 14. Em consequência, os filhos de Israel causaram um grande morticínio entre os persas. Para comemorar o acontecimento, Mardoqueu mandou que instituísse a festa anual do Purim. Então, tanto a festa de Judite, que venceu Holofernes, quanto Esther, né, são marcados no calendário judaico como a festa do Purim, ou seja, a festa da vingança, né? O livro de Esther reproduz traços da história com ornamentos de uma finalidade religiosa e moral. É claro que Esther nunca foi a rainha principal de Assuero, ela era uma das concubinas. O fato é que ela, com a sua postura, com a sua fidelidade, com a sua confiança em Deus, consegue salvar o seu povo. De um lado, o autor aqui se refere explicitamente aos anais do rei da Pérsia, com circunstâncias da corte e da administração do reino que concordam e são reconhecidos em outros escritos. Além disso, a festa do Purim até hoje é celebrada pelos judeus para atestar um fato histórico. Então, o interessante de um Midrash, como é o Midrash de Esther, é que essa história, ela, embora não tenha toda a composição real, verídica, ela se torna um fato histórico e verídico pela maneira com que ela foi construída, né? E sabendo que aqui não está muito a história, mas a história moral que quer se colocar, ou seja, a fidelidade a Deus, a capacidade de interceder, o poder da oração, o poder do jejum. Toda a cidade fez jejum com ela. Ela convocou um jejum da cidade e todos se beneficiaram com aquele jejum. Então, esta maneira de contar a história para os judeus, ela é muito rica. E assim nós estamos tratando de livros históricos e aí alguém pode me perguntar, mas o que isso tem de história? Isso é uma construção. Essa é a maneira de contar a história do povo de Israel. A história não se data dos fatos, mas de maneira especial pela presença de Deus nos fatos. Aqui é muito interessante que os fatos não estão reunidos na vida da mesma pessoa, mas na vida de um povo. E a história não é simplesmente a história que originou o fato, mas o fato que foi desencadeado pela história que foi contada. Isso para nós cristãos é muito importante. Muitos se questionam, e Jesus Cristo existiu ou não existiu? E como é que se isso aconteceu, como é que foi aquele milagre? E muitas vezes eu vejo cristãos perdendo tempo em tentar entender essas realidades. Essas realidades não fazem parte do estudo da concepção de exegese de bíblica, mas sim o que aquilo quer constar. Então, um pouco dessa herança nós também temos. Então, quando nós olhamos no Evangelho de São Marcos, Jesus que acalma a tempestade, Jesus que silencia os demônios, Jesus que vence a dor, o sofrimento, as condições, a doença, que ordena uma planta que seque e ela seca. Então, não tanto o fato que ocorreu, ou seja, mas o poder que existe, o poder que está naquela ação. Então, o Midrash, ele tem esse poder, né? Então,
a composição, ela é artificiosa. Sim, ela é artificiosa. E é uma obra-prima da artificialidade. Mas o fato é que é história. Por quê? Porque, do ponto de vista espiritual, aquilo vai acontecer. Aquela história vai se repetir inúmeras vezes quando alguém oprimido dobrar os seus joelhos, fizer jejum e oração para salvar o seu povo. Isso pode acontecer numa família, isso pode acontecer numa cidade, isso pode acontecer com o povo inteiro. É muito interessante ver como isso pode se aplicar em qualquer tempo. Hoje, nós estamos aí com a Covid-19. Vamos voltar os nossos olhos para isso aqui. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos fazer oração, vamos fazer jejum, vamos pedir a intercessão de Deus para que isso passe, para que isso seja superado. E eu acredito que isso já está acontecendo. Nunca na história da humanidade se encontrou uma solução medicinal tão rápida. Isso é a mão de Deus. Bom, mas não é esse o meu foco aqui, não é fazer uma pregação, mas sim a aula. Existem antíteses dentro do que perpassam e dominam o livro. Então nós temos dois caminhos aqui, né? Vasti, que se negou ao rei, Esther, que se apresentou ao rei. Então, duas jovens, concubinas do rei, Vasti pagã, repudiada, Esther israelita, exaltada. Dois homens, ministros do rei, Amã, não era judeu e exaltado, depois condenado. Mardoqueu, israelita, desprezado, depois condenado à morte, mas por fim exaltado. Dois decretos, um de morte contra os judeus, outro em favor dos judeus. Dois banquetes, um oferecido por Esther para Amã, significando humilhação e morte, outro para Mardoqueu, passagem da morte para a vida. Os judeus repudiados ao extremo tornaram-se estimados ao extremo. E a finalidade do livro, por fim? A finalidade do livro é levantar o ânimo dos judeus. Em qualquer tempo, sempre vai haver uma Esther. Alguém que diz, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos fazer jejum, vamos interceder. E essas mulheres, esses homens, eles existiram entre os persas, entre os gregos, entre os egípcios, entre os assírios, entre os romanos. Sempre houve alguém que foi perseguido. E esta história sempre esteve lá para encorajar essa ação de fortalecimento e de confiança em Deus. A providência rege os acontecimentos do povo de Israel durante todas as histórias, mas é necessário que esta confiança exista em uma pessoa para que ela suscite essa coragem em outro. Então, são necessários os faróis, aquelas pessoas que vão motivar os outros, os líderes. Então, você na sua comunidade, você na sua casa, você na sua família, você no seu grupo de amigos, seja a Esther, seja a Judite, seja o Tobias, seja você a motivar essas pessoas a tomarem coragem, a fazerem diferente, a manterem a sua fidelidade, mesmo quando tudo diz que não é para ser fiel. Manter a sua honra, quando todos dizem que honra é coisa do passado, para manter a sua determinação, a sua oração, a sua intercessão, mesmo quando todos dizem que já não há mais tempo para rezar, já não há mais tempo para interceder, já não há mais tempo para jejuar. Esse é a ideia por detrás desses midrashes, desses 3 opúsculos riquíssimos de ensinamentos para a nossa vida. Foram valiosíssimos, são valiosíssimos para o povo de Israel, mas também são valiosíssimos para nós hoje. Esses textos chegaram até nós de várias formas, textos hebraicos e textos gregos, né? Então, o livro que nós temos, as traduções, né, modernas de Esther, apresentam partes deuterocanônicas que são inseridas no texto protocanônico, enquanto outros as colocam em apêndice. Então, também, como o livro de Tobias, o livro de Judite, temos aquela questão de que alguns versículos, dependendo da tradução, não são idênticos em outras Bíblias, né? O livro pode ter sido escrito em hebraico, na época dos Macabeus, no ano em 167 ou 160 mais ou menos, por volta do ano 100. E aí nós vamos entender
exatamente a motivação que esse livro foi escrito naquele período dos Macabeus. O período dos Macabeus é quando o povo de Israel está sendo tomado por gregos, por persas, está sendo coagido a viver um paganismo, um neopaganismo. Ou seja, dentro do Templo de Jerusalém existia abominações, ou seja, imagem aos ídolos gregos. Então, os macabeus, eles criam, eles espalham, eles fomentam essas histórias de Tobias, a história de Judite, a história de Esther, para motivar no coração desses homens a serem aguerridos, a não deixarem-se dominar. Então, o livro, mais ou menos do ano 100, terá sido traduzido para o grego enriquecido com fragmentos deuteronomistas. Então, ele é uma compilação, mas não deixa de ser um livro histórico, porque embora essa história não tenha acontecido desta maneira, esta história desta maneira mudou a história de um povo. Muito obrigado por ter participado. Essa é a nossa penúltima aula sobre os livros históricos. Os próximos serão 1ª e 2ª Macabeus. Muito obrigado por você ter assistido. Fiquem com Deus. Até a próxima. Aqui foi o professor Euclides na Escola Teófilos. E não deixe de se inscrever no canal aí e dar o seu joinha. Falou? Até mais ver.